Hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o futuro de Cavaleiros do Zodíaco, o que a gente pode esperar, e na verdade não é nem comentar. Eu trouxe um convidado ilustre, um amigo meu, com certeza muitos de vocês conhecem, pra gente poder estar conversando a respeito do que a gente pode esperar do futuro da franquia Cavaleiros do Zodíaco, do futuro do cânone, o que vai acontecer depois de Next Dimension, se vai ter Saga dos Deuses, Saga do Olimpo, então continua até o final do vídeo pra entender tudo, porque essa conversa foi muito bacana. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e como de costume a gente vem aqui tratar de um anime, de um mangá completamente aleatório, porque vocês sabem que o canal aqui não é só Inuyasha, a gente fala de vários animes e mangás e hoje eu tenho a honra de trazer um convidado muito ilustre, um amigo meu que vai se apresentar para vocês. Oi, tudo bom? Eu sou Diego Mariô, autor do fanzine A Saga dos Deuses e também sou fã-artista de Saint Seiya desde 2003, por aí. E sou o maior fã de Cavaleiros do Zodíaco, peguei a geração da Manchete. E tô até hoje desenhando e assistindo e lendo muito mangá de Saint Seiya. Ah, sim, eu tenho um canal, sim, que é sobre Saint Seiya. Quem quiser saber de curiosidades, acompanhar o audiodrama que eu faço com os dubladores dos Cavaleiros do Zodíaco, tem também ali uma playlist completa com vários episódios, com as minhas ilustrações e muitas curiosidades de Saint Seiya, vídeos de informações, tudo isso. Pode dar uma olhadinha lá, por favor, pra curtir. Como muitos de vocês devem saber, mas se não, eu vou fazer um resuminho aqui. O mangá de Saint Seiya ele se encerrou em 1990, mas foi só em 2008 que a gente teve a conclusão do anime, a saga de Hades Elysius. Só que, curiosamente, em 2004 a gente teve, ou seja, antes da conclusão do anime, a gente teve ali o lançamento do primeiro filme que seria a continuação oficial e canônica dos acontecimentos do mangá e do anime, mesmo que o anime não tivesse terminado. Ou seja, os acontecimentos pós-saga de Hades seriam contados em filmes, sendo que o primeiro deles, conhecido como Prólogo do Céu aqui no Brasil, ou mesmo Overture, acabou não agradando tanto os fãs e o próprio Kurumada. E então por isso que ele foi excluído do cânone da série e Kurumada, por conta própria, lançou um novo mangá que contaria ali a continuação canônica de Saint Seiya, os acontecimentos após a saga de Hades, que é justamente Next Dimension. Next Dimension vem sendo lançado desde 2006 e eu acho que pra gente conversar sobre o futuro de Saint Seiya, a gente precisa falar de Next Dimension. Afinal, o mangá vem aí com publicações bem irregulares, né? Desde 2006 a gente tem apenas 95 capítulos e 2 especiais, mas há uma promessa de mais 7 capítulos para esse ano de 2021. Inclusive já falei sobre isso, você pode conferir no link aqui no card. Mas, Diego, vamos conversar um pouquinho sobre o futuro de Cavaleiros. O que você acha que a gente pode aguardar a respeito de uma saga do Olimpo, uma saga dos deuses, em relação a Next Dimension? Você acha que o caminho que Next Dimension está trilhando faz com que a gente acredite que realmente essa saga dos deuses vai algum dia acontecer? Ou será que não? Então, é muito animador. Na verdade, esse mangá Next Dimension ele está realmente mostrando vários elementos bem canônicos, né, do Masami Kurumada, do que pode ser a Saga do Céu. Desde o início, a Saori teve que chegar até o Monte Olimpo, ela mostrou a passagem secreta que existe em Star Hill para chegar até o Monte Olimpo. Então já começou lá, ela já está no Olimpo e mostra o primeiro templo do Monte Olimpo, na base do Olimpo, que é o Templo da Lua. Então a gente tem todo um novo universo que vai, com certeza, depois que o Next Dimension encerrar o capítulo de Hades, né, que é no passado, e voltar no presente, que a Saori foi pro passado para buscar destruir a espada de Hades para salvar o Seiya, que foi atingido pela espada no presente. Então depois disso, com certeza, eu tenho certeza absoluta, não é só uma teoria, vai ter a Saga do Céu no Monte Olimpo. Pode demorar mais alguns anos, realmente já Next Dimension se arrasta há longos anos, mas com certeza o Kurumada está direcionando tudo, cobrindo todas as lacunas para chegar finalmente na saga de Zeus, que é o Tenkairen, né, que foi assim que começou o Prólogo do Céu, a Saga do Céu. Outros elementos também que aparecem no Next Dimension. A gente tem ignora um pouco a parte do Prólogo do Céu, né, que está recontando, e o único anjo que foi mantido no Prólogo do Céu foi o Ícaro, que é chamado de Toma, simplesmente, nada de Ícaro. E a gente tem uma nova classe de guerreiras que servem a Artemis, porque a Artemis, na verdade, a gente vê ela lutando com arco e flecha também, porque ela é deusa da lua e da caça. Então as guerreiras dela são caçadoras,
que combatem lá no Monte Olimpo, e são as satélites. Tem a Las Comum, tem a Calisto, então tem vários personagens inéditos que realmente são dessa saga inédita que vai vir em breve. A Artemis tem uma armadura divina incrível, muito parecida com a da Athena, com báculo, então ela já apareceu inclusive no jogo recentemente. Então está tudo direcionando para, em breve, termos os deuses do Olimpo oficialmente pelo Kurumada. É curioso como o Next Dimension traz elementos tanto quando está contando o presente da saga, quanto está contando o passado, né? Então ele conseguiu introduzir aspectos referentes ao Monte Olimpo nos primeiros capítulos, né? Ali, que pra gente ficou ali condensado no volume 2, que foi lançado no Brasil pela JBC, onde trouxe toda a questão da Artemis. Mas também tem aspectos que estão sendo introduzidos novos no passado e, consequentemente, eu imagino que isso vai influenciar de alguma forma em como isso vai nos levar no futuro para uma saga dos deuses do Olimpo, porque não acho que Kurumada ia se dar o trabalho de perder tanto tempo no passado, né, introduzindo cavaleiros e conceitos novos, senão para também isso ter alguma relevância para a saga do Olimpo. O Next Dimension, ele fica sempre voltando no presente e indo para o futuro. Então nunca deixou de acompanhar o que está acontecendo lá na Terra, Marin, com as 12 casas vazias, sempre está mostrando alguns trechos do que está acontecendo no presente, que seria pós-Hades mesmo, né? Realmente está tudo direcionando para, em breve, a gente ter a saga de Zeus, ou pelo menos a saga do céu, né? Que vai ter os deuses do Monte Olimpo. Cronos foi citado em 2005 no site da Kurumada Pro, né? O site oficial do Masami Kurumada, que a ideia inicial era fazer a Saga do Céu em 3 capítulos, em filme, uma trilogia de filmes, e encerrar com o capítulo final do Cronos, o deus do tempo e espaço. Então já temos o Cronos também revelado, que teoricamente vai vir depois da Saga do Céu, uma divindade primordial que vai ser combatida depois dos deuses do Olimpo. Então tá todo lançado, só precisa dar tempo de desenvolver toda essa história. Mas vamos entrar numa pergunta que os fãs fazem há anos sobre Cavaleiros do Zodíaco. Por que Kurumada não entrega a obra para um outro mangaka? Eu tô trazendo esse assunto justamente porque a gente sabe que dentro da periodicidade irregular que Next Dimension tem, né, 95 capítulos em mais de 15 anos, é bem complicado, né? Então a gente sabe que normalmente tem ali hiatos de no mínimo 1 ano, né? O último hiato aí tá durando 2 anos e meio, se eu não me engano. Os últimos capítulos foram lançados em 2018, que foi o 95. Então, você acha que existe alguma possibilidade do Kurumada eventualmente delegar a continuação de Next Dimension ou a própria história da Saga dos Deuses para algum outro autor? Porque a gente vê que a franquia Saint Seiya, ela tá repleta de spin-offs, né? Então a gente tem ali Lost Canvas, que vira e mexe tá ganhando um capítulo especial, a gente tem agora o novo Darkwing, a gente tem também o Saint Seiya Show, o episódio G, com todas as suas sequências e variações. Então a gente está sempre trabalhando com spin-offs em Cavaleiros do Zodíaco, com outros mangakas, autores excepcionais que trazem um trabalho muito legal. Porém, o avanço do mangá, que conta a história que a gente realmente quer saber, que é a continuação clássica, vem ali meio devagar. Então você acha que existe alguma chance do Kurumada ou delegar para um desses mangakas a tarefa de contar a história da saga do Olimpo, dos deuses, ainda que ele continue contando esse passado do Next Dimension? Ou talvez, no mínimo, delegar o desenho e ele continuar no roteiro, como acontece com Dragon Ball, né, o Toyotaro? O que você acha a respeito? Porque acho que isso é uma das maiores preocupações que os fãs têm, que é a demora em que a saga está progredindo, e será que realmente a gente vai chegar um dia a ver essa saga dos deuses, né, por questões até mesmo de idade, enfim? Eu acho que dificilmente o Masami Kurumada vai entregar a série principal de Cavaleiros do Zodíaco, a principal série dele, para outro mangaka. A gente já viu que vai ser republicado o mangá agora na versão Final Edition, né, edição final, que vai ter correções em praticamente todas as páginas, inclusão dos novos capítulos que ele foi lançando solto. Então, assim, no mesmo padrão do Next Dimension. Então, eu acredito que a coleção vai ser sempre o Sensei do Masami Kurumada, vai continuar nesse padrão e ele vai continuar aos poucos, o tempo dele, como a gente está vendo, que demora muito, mas ele vai sempre lançando os capítulos de forma, como você comentou, irregular,
e eu duvido que ele vai entregar a obra principal para outro artista fazer. A gente vê sempre as obras, essas obras spin-offs, que são histórias paralelas, secundárias. A única exceção foi o Ômega, que foi uma história realmente uma continuação uns 25 anos depois para frente da saga de Hades, mas normalmente a história principal é sempre com o mangá de Masami Kurumada, e quando é convertido em anime, teoricamente, vai ser o traço da Araki Production, que é a série clássica, fez toda a série clássica, né? Os 114 episódios e a saga de Hades. Outra coisa interessante, falando de spin-off, aquele fã francês, o Jérôme Auquier, lendário fã francês, do trailer da saga de Hades, dos 2 trailers que ele fez, que acreditam que incentivou a produção dos ovos na época, que não tinha nenhuma notícia sobre a saga de Hades, ele veio com isso, fez um sucesso gigantesco num evento na França, com a participação inclusive do Shingo Araki, que estava presente no evento, e ele falou que ia levar essas ideias para o pessoal da Toei. Então aqui, esse fã, finalmente, depois de muito tempo, ele conseguiu ser aprovado pelo Masami Kurumada, e ele está criando um spin-off agora, que a gente viu que o design é baseado no mangá do Masami Kurumada, mas com o traço dele que mescla, é puxado mais pro traço do anime. Não é exatamente fiel ao Shingo Araki, mas é uma inspiração, é o traço do próprio Jerome. Então isso aí é muito curioso, eu tô achando muito interessante isso, e tô achando incrível que a Toei Animation sempre foi muito fechada, o Masami Kurumada também não ligava muito para essa parte dos fãs, para os fanzines, né? Sempre não eram comentados nas entrevistas, ele falava, prefiro não comentar. As entrevistas sobre fanzines sempre era assim. Então agora eu achei que abriu as portas, ele tá evoluiu muito a mente dele e tá mais aberto a novas ideias. Achei muito interessante, mas ainda acho que não é o suficiente para ele entregar a obra principal para um terceiro artista. Infelizmente, talvez seja muito difícil Kurumada acabar cedendo essa continuação, né? Abrindo mão de contar ele mesmo a história de como ele quer que seja a continuação de Cavaleiro do Zodíaco, justamente porque ele já teve uma experiência não muito agradável com Overture, né? Então, ele chegou a delegar a história, né, para que a Toei fizesse e contasse a história do que ia acontecer na Saga dos Céus, né, a Saga do Olimpo. Tudo bem que ele teve participação, mas, né, ele de certa forma delegou a produção para contar essa história, não ficou totalmente nas mãos dele, e a gente viu aí que não agradou muito, tanto que foi descartado do cânone, né? O Masami Kurumada, quando levaram a ideia de fazer a Saga do Céu, ele ficou super empolgado, e pena que a direção do filme quis amadurecer demais o filme, ficou um filme mais adulto, mudou o gênero, não é mais aquele filme que a gente estava acostumado, do Seiya veste a armadura sagitário e joga a flecha dourada e salva o dia. E voltando para Next Dimension, já que eu acredito que seja esse o ponto de partida para uma eventual Saga dos Deuses, né, do Olimpo. Sinceramente, você acha que o enredo de Next Dimension está agradando? Você mudaria alguma coisa no enredo de Next Dimension? Olha, tá sendo bem conduzido, mas eu como fã, eu fico realmente muito desmotivado quando eu vejo pela 25ª vez a Saga de Hades, contando a Saga de Hades, os Espectros, Pandora. Isso era muito esperado quando não tínhamos a Saga de Hades oficialmente, era só em mangá. Depois que veio o anime, a gente teve uma overdose de Lost Canvas, que era a Saga de Hades. A Saga de Hades demorou muito para ser feita, teve uma queda de qualidade da fase Santuário para Inferno Elísio. Infelizmente a gente está de novo revendo a Saga de Hades do passado, com alguns pequenos trechos do presente da Saga do Céu. Então o que eu mudaria realmente eu eliminaria toda essa parte do passado que já não me interessa. Pode ter alguma referência, alguma coisa para remeter ao Cronos com essa viagem temporal, mas não contar uma saga inteira no passado. Eu acho que é muito cansativo. Por mais que ela é interessante, que tem todos os elementos que a gente conhece sem Seiya, realmente o que me interessa é ver o presente pós-Hades para frente, indo para o Monte Olimpo mesmo, não realmente ficar voltando para o passado e contando uma história. O Fiuco, para mim, poderia aparecer no presente. Ele podia ressuscitar para mim em qualquer época. Não precisava ser na época de 200 anos atrás que essa Saori tá lá no passado. Então, para mim, essa é a única alteração. Eu leio e, para mim, ok, tá legal, tá muito bacana, continua. Mas seria melhor se eu tivesse antecipado e indo direto pro ponto que interessa. Bom, e é isso. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença virtual, Diego.
Foi muito especial ter a participação sua aqui no canal, principalmente porque a gente não tem tantos vídeos sobre Cavaleiros, mas é um anime, um mangá que eu amo de paixão, então acho que não tinha ninguém melhor para conversar sobre principalmente uma possível saga dos deuses, o futuro de Next Dimension, do que o próprio Diego Mariô, que é o responsável por um dos fanzines mais conhecidos no fandom de Cavaleiros. Então eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, e convidar todo mundo a conhecer o canal dele também. Se alguém chegou aí perdido por conta do Diego Mariô, vou te convidar também a conhecer o meu trabalho aqui. A gente fala de vários animes e mangás, então você pode dar uma olhadinha nos vídeos, nas playlists e se inscrever, que vai ser muito bem-vindo. Em primeiro lugar, o prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. Gostei muito de participar. Falar de Cavaleiros do Zodíaco para mim é sempre um prazer enorme. Eu sou muito fã, como eu já te falei, desde a Manchete, meus 7 anos de idade. Comecei a desenhar olhando a revistinha Herói, né? Todo mundo tinha Herói. Aí foi daí que criou o meu fanzine, os meus fanarts, tudo que eu tenho no meu site também, né? diegomario.cdz.com.br. O meu Instagram, @DiegoMario. E o meu canal aqui, que com certeza vai estar na descrição, você dá uma olhadinha, que se você for fã de Cavaleiros, você vai curtir. Como eu já te falei, tem não só apenas a saga de Saint Seiya, tem também as minhas histórias que eu crio também, com a participação dos dubladores de Saint Seiya oficiais, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o seu comentário sobre o que você acha a respeito da saga dos deuses de Cavaleiros do Zodíaco, uma eventual saga do Olimpo. Também não esqueçam de compartilhar com seus amigos para ajudar o canal. Um grande abraço e até mais.